Muito bom dia, maravilhosa, querida, ungida, separada, alvo do amor, da graça e da misericórdia de Deus, que se renovam de forma extraordinária, poderosa e indizível a cada manhã. Amiga, eu não sei se tu já parou para pensar no que isso significa, mas significa que todos os dias você vai dormir e a palavra diz que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. E quando você acorda, existe uma medida, do seu tamanho, uma medida do tamanho que você precisa de misericórdia, que se renova a cada manhã. Misericórdia é a palavra que a gente usa para é a junção de 2 palavras para dizer que Deus inclina o seu coração para minha miséria. É como se eu fosse uma miserável, é como se fosse não, em Cristo, fora de Cristo eu sou uma miserável, e em Cristo eu sou filha amada. E esse Deus inclina o seu coração em misericórdia para minha vida. Amiga, ai, prepara o coração que hoje o nosso best veio de pedrada novamente. Nós ainda estamos em Romanos, avançamos pouquíssimo no sentido de quantos capítulos lemos, quantas reflexões fizemos. E isso é muito algo que eu venho pensando ao longo da minha vida cristã, que já vem aí de todos os anos da vida, porque eu fui criada na igreja, mas me converti aos 12 anos. Então isso já tem aí mais de 20 anos nessa jornada de vida cristã com o Senhor. E antes a minha preocupação era ler o máximo de capítulos que eu pudesse, ou ler a Bíblia toda em um ano, ou completar todo o plano de leitura bíblica. E não estou dizendo que isso não deva ser feito, tá? Se você é uma cristã com mais de 5 anos de jornada com Deus e nunca leu a Bíblia toda, eu vou te dizer que você repense a sua conversão. Que você repense, não a sua conversão no sentido de se você é ou não salva, porque isso é garantido por Cristo, mas que você repense os frutos dessa conversão. Porque os frutos dessa conversão é a santificação. E a gente só é santificado pela palavra. A palavra é a água que limpa a nossa vida. Se você está caminhando com Cristo há mais de 5 anos e não leu sua Bíblia toda, você precisa ler. Mas eu acho que eu já passei um pouquinho disso, porque já li a Bíblia toda algumas vezes logo no início da minha conversão. E o que eu tenho feito agora é permitir que a Bíblia me leia. Leia não no sentido de que a Bíblia está sujeita a mim, mas no sentido de que eu quero pegar cada versículo e expor a minha vida a isso. E mais do que deixar eu lendo a Bíblia para aprender coisas, é abrir a Bíblia para que ela leia os detalhes, as coisinhas da minha vida que estão escondidas. E a nossa conversa hoje, amiga, é como saber se algo é pecado. E o texto de Romanos 14, 20 ao 23 diz assim: Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Eu estou lendo a versão da NVI. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Ai, eu fico com a cabeça fervendo de ler as coisas que o nosso best diz. O que ele está dizendo é o seguinte: aquele que tem dúvidas, o sentido original aqui do grego, nesse contexto, ele traz a ideia de hesitar, de estar dividido, de estar em dúvida. Imagina uma pessoa que pensa, eu sei que isso é correto diante de Deus. À luz da Bíblia, isso não é pecado, não existe uma expressão direta, clara, imediata da Bíblia dizendo que isso é pecado. Mas a minha consciência está dizendo que talvez eu não devesse fazer isso. Mas essa pessoa mesmo assim faz. Esse é o cenário que o apóstolo Paulo está construindo sobre essas coisas que a Bíblia não especifica, dizendo, vamos usar o próprio exemplo do vinho. A Bíblia diz que você não pode se embriagar, mas não diz que você não pode beber. Mas para algumas pessoas, apesar da Bíblia dizer que você não pode beber, essas pessoas se sentem com com a sua consciência incomodada ao beber. Então isso passou a ser pecado para essa pessoa. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque, porque ele peca se a comida. A pergunta é: por que a pessoa peca se a comida em si não é pecado? Aqui lembra que é o contexto de Romanos, de uma igreja em Roma, que é composta por judeus e gentios, ou seja, judeus que tinham várias limitações e restrições com relação a coisas que eles não comiam, como por exemplo a carne com sangue, e enquanto gentios tinham outras práticas porque era um contexto cultural. E aí esses dois grupos tinham que coexistir na mesma igreja. E obviamente isso ia trazer um conflito, porque ia ter gente que ia dizer, ó, essa comida aqui é pecado.
mas era uma questão cultural. E o outro ia dizer, não, essa comida aqui não é pecado, porque também era uma questão cultural. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 20, ele vai dizer, desculpa, amiga, todas as coisas, na verdade, são limpas. Então, ele está dizendo, o alimento não é o problema é a atitude do coração. E a pessoa vai pensar assim, né, talvez Deus não queira que eu faça isso. Sabe quando você sente, assim, no seu, a gente fala no coração, né, por causa do hábito, mas na verdade no cérebro, você sente no cérebro, no seu sistema límbico, você sente na sua consciência, e ainda assim você decide fazer. E mesmo que objetivamente aquela ação não seja permitida, subjetivamente, ou seja, em termos do sujeito, do indivíduo, de você que está escolhendo, isso é uma desobediência a Deus. E assim, amiga, eu fiquei pensando muito enquanto lia isso hoje, sabe? Porque olha como os padrões do evangelho, eles são altíssimos. Porque se a gente for pensar em termos de lei, a lei define, a lei do país, a Constituição, várias outras leis, as leis estaduais, as leis federais. A gente tem uma lei que define o que é certo e o que é errado. A Bíblia é a lei pra gente, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, a palavra de Deus, a expressão do próprio Deus em forma de texto. Mas ele também colocou a nossa consciência e ele está dizendo, se isso fere a sua consciência, se isso é contrário à sua consciência, não faça, porque passa a ser pecado. Olha como o evangelho ele leva a gente para um lugar que não é só sobre as coisas que nós fazemos, e sim sobre a nossa motivação ao fazer o que fazemos, sobre o que está no nosso coração, na nossa consciência e na nossa mente quando escolhemos fazer alguma coisa. E ele vai dizer assim, ó, tudo que não provém da fé é pecado. A palavra aqui, esse provém da fé, a tradução do grego seria ek pisteus, que é literalmente a partir da fé. Tudo que não é feito a partir da fé passa a ser pecado. Ou seja, que não é a sua fé em Cristo. E aqui, amiga, a gente precisa considerar que a gente usa muito a palavra fé no sentido de pensamento positivo, de certeza que alguma coisa vai acontecer. Mas a Bíblia vai dizer que a fé é o dom de Deus, que a fé, inclusive, é para a salvação em Cristo. Mas aqui o que ele está usando nesse contexto não é só a fé salvadora, é agir com confiança, com convicção diante de Deus de que eu posso fazer aquilo para a sua glória. Não é só a fé para a salvação, é a fé daquele que foi salvo e que se relaciona com Deus e vive no mundo sabendo que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Então aqui o ponto seria, se o que eu faço glorifica ou não a Deus? Ai, eu fico constrangida, sabe, amiga, porque o evangelho ele é uma faca penetrante que corta o nosso coração. Porque apesar de ser livre para fazer e ter liberdade, inclusive em Cristo para fazer, a minha pergunta precisa ser, primeiro, isso faz o outro tropeçar? Isso faz o outro pecar? Para eu saber se algo é pecado ou não, eu preciso olhar para o que a Bíblia diz, mas não é só sobre isso. A próxima pergunta é, além de não ser pecado, isso faz o outro tropeçar? A próxima pergunta é, além de não fazer o outro tropeçar, isso glorifica a Deus? Então, seria, Deus proibiu isso nas Escrituras? Eu consigo fazer isso diante de Deus com uma consciência tranquila? Se Deus proibiu, eu não faço. Se Deus permitiu, mas a minha consciência ainda me acusa, eu também não faço. Porque isso seria um uso indevido da minha liberdade. Então, amiga, eu quero já aproveitar aqui para dizer para você se inscrever nesse podcast, porque aí o Spotify entrega para mais pessoas. Se você pensou um pouco mais, lembrou de alguma coisa, se isso está sendo edificante para você, me manda uma mensagem, porque ler a sua mensagem também me edifica. Compartilha com alguém, uma amiga, a sua mãe, a sua irmã, a sua prima, uma mulher da igreja, um homem. Não tem nenhum problema que os homens ouçam, apesar desse tom aqui ser muito de amiga, né? E se ele não tiver problema de ouvir as coisas no feminino, ele vai viver super bem essa experiência. Amiga, o centro aqui da mensagem que o nosso Best escreveu aqui é: não viole conscientemente a sua consciência, mas também nunca confunda, Camila, a sua consciência com a palavra de Deus. A minha consciência não é a palavra de Deus. A palavra forma a consciência, mas a consciência não substitui a palavra de Deus. Então, amiga, o meu conselho para mim e para você hoje é que a gente submeta a nossa vida à presença do Senhor, à ação do Espírito, porque essa é a única forma da gente conseguir abrir mão dos nossos próprios desejos, das nossas próprias escolhas e da nossa liberdade, para não fazer com que o outro tropece, mas sabendo que nós fazemos não é por causa do outro. O outro é como se fosse um efeito colateral disso. Nós fazemos para a glória
de Deus, e ao fazer para a glória de Deus, isso faz com que ajuda a fazer com que o outro não tropece, e isso também beneficia o outro. Porque do contrário, se a gente for olhar só para o outro, a gente pode pensar: "Tá, mas eu vou abrir mão da minha vida por causa do outro". A minha vida, as minhas escolhas, o que eu quero beber, o lugar que eu quero ir, a roupa que eu quero vestir, a forma de comunicar que eu quero ter, as palavras que eu quero usar, as gírias, dialetos, músicas, ou outras coisas que não são especificamente pecado. Se a gente olhar só para o outro, a gente não vai querer fazer essas coisas. Mas se nós tivermos a visão de que fazemos para a glória de Deus e que o outro é como se fosse um efeito colateral dessa escolha que fazemos por causa da glória de Deus, a nossa visão vai ser outra. Que o Senhor nos ajude, minha irmã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor consolide a sua palavra e aqueça o nosso coração e nos mantenha sendo transformadas de glória em glória segundo a imagem do Filho, porque é para isso que ele nos chamou. Não esquece, minha amiga, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho e até amanhã.